Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje recheado de estrelas, alguns retornando ao programa, depois de um lapso de tempo em função da lei eleitoral. Alguns são perigosos, outros eram candidatos. Eu me incluo nas duas, eu acho. O primeiro... É verdade, Fernando Melchiona, parabéns pela eleição. Obrigada. 104... 114.302. Estava te roubando 10 mil votos. Em 460 municípios. Voto em 400? Para muito orgulho. Eu aproveito o momento para agradecer, né? O apoio que o povo gaúcho me deu. Deputada federal pelo pessoal. E sobretudo as mulheres, né? Muito apoio das mulheres. Pô, que maravilha. As mulheres aí que foram? Muito, muito. Não só, evidente. Mas como a gente sabe que os votos foram das mulheres? Pela quantidade de mensagens que veio, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, pessoas pedindo material e muitas meninas, né, jovens, olha muitas que tu mulheres. vai ter que enfrentar. Aqui tu vai enfrentar 4 homens... Só tem um aqui que é meio duvidoso, que ele diz que é centro-esquerda, que é o KCA. Mas aqui estão uns direitistas aqui que não vai ser fácil. Ah, tudo bem, eu não fujo, mas lá tu vai eu não fujo do debate, 52 diferente PSL. do Bolsonaro. Eu sei. 52 PSL tu vai enfrentar lá. Que bancada, hein, montou? Ninguém imaginava. Eu achei que o Bolsonaro ia eleger muita gente. Muita gente se elegeu nas costas do Bolsonaro. Agora, para fazer 52 deputados federais... E eu acho que não só os 52 deputados, né? Todo um sistema político que, obviamente, nós precisamos enfrentar. Claro que tudo está muito mediado pelo resultado do segundo turno da eleição, né? Para ver, qual o regime político que o Brasil vai ter, porque eu acho que o regime político corre riscos no Brasil. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter tempo de debater e não quero monopolizar o tempo, roubar dos candidatos. Dos colegas de mesa. É o hábito, Dos colegas de mesa. Mas isso, claro, determina o futuro, pelo menos, né, do Brasil em um período curto de tempo. Mas para além, né, dos 52 candidatos deputados eleitos pelo PSL, eu acho que tem todo um sistema político, né, Paulo Sérgio? Meu primeiro projeto que eu quero fazer é acabar com o auxílio moradia para quem tem onde morar. Eu acho que é inadmissível. Do tamanho que a crise que o Brasil vive, esse esquema de privilégios montados, que a pessoa tem apartamento em Brasília e ainda tem R$4.000 ou mais, mesmo tendo onde morar, né? Então, esse é um projeto que tem a ver com essa ideia de diminuir a distância entre Brasília e o Brasil, né? A não Porque ser é que muito prove grande. que tenha mais de uma namorada, né? Não, e não pode, né? Vai namorar com dinheiro público só o Bolsonaro, de novo, né? Que ele disse que era para comer gente. Desculpa o termo, não é meu. Não é meu. É dele, mas... Vai ter presidente de Senado que pega dinheiro, vamos É exatamente para amante. É verdade. Tu tem razão. Temos uma convergência nessa luta contra o Calheiros. Tudo bom, Paulo Sérgio? Tudo bem, o Cassiá, que foi deputado também, optou em ser vice da Ana Amélia, né? Quase ganhou a eleição e perdeu o mandato, depois voltou como vereador. Tenho o prazer ainda de estar lá com a Belchiano na Câmara de Vereador. Um abraço a todos. O Paulo Sérgio havia nos esquecido, só queria trazer deputado, fazer média, né, com os deputados aqui, né? Então estamos de volta. Obrigado pelo... Não, eu estou justamente o contrário. Eles queriam fazer média comigo. Eles queriam fazer média, exatamente o contrário. Tu vê como tu... Então o cara está sempre avaliando na contramão da história, tia. Vamos deixar registrado isso aí. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, cabelinho. Pois é. É o chuva de estrela. A gente vive, né, lá em cima e tal, muito contato lá. Eu até nem sei o que está melhor, se é o branco do teu cabelo ou o azul do cabelo do César Pacheco. Mas o César também. Provoca sempre. Entendeu? É uma questão de tempo, Paulo. O César, o cabelo dele é azul desde que o Paulo Odoni apelidou ele de Blue. Aí os olhos é azuis e o cabelo é azul. É para combinar. E o resto da roupa também é toda azul. Não, mas Você deve ser um cara que até cueca ele usa azul. Mas é uma satisfação muito grande, Paulo, retornar, inclusive porque algumas pessoas que me seguem lá nas redes sociais estavam me cobrando. Eu disse, não, eu não posso, porque eu só posso quando o Paulo Sérgio me em absoluto, quando ele me convidar. E aí hoje... Tem um amigo nosso que liga para a Vânia e diz, e aí
Esqueceu de mim? Pô, as segundas-feiras eu estava sempre, agora eu não estou mais. O que está vendo? O que está vendo, tá? Não, eu não tenho isso. Mas eu queria aproveitar. Tem liberdade, eu queria aproveitar também, Paulo, realmente foram 3.386 votos. Mas você, que acreditou nas minhas palavras, eu quero te agradecer agora, no ar, porque é todo um trabalho, é toda uma posição, é todo um discurso coerente, certo? Com toda a minha história, com todos os meus 42 anos de efetivo serviço e já os meus 11 anos de Rio Grande do Sul. E vais bater continência para o Bolsonaro, na presidência da República? Acha que vai dar isso? Eu não tenho dúvida disso. A Fernanda, mas o PSOL, eu costumo dizer aqui, que oposição ao PT, só 2 partidos fizeram no Brasil. Foi o PSOL e o PSTU. Sim. Claro que chega nessa hora derradeira que enfrenta Bolsonaro e Haddad, e é claro. E eu sempre te agradeço a justiça histórica de resgatar. Foram 13 anos. Sempre disse isso. Que não pensa que foi o PSDB que fez. Não. Oposição. Não, o PSDB criou. O PSDB é o pai de toda essa história. Entendeu? Porque dentro, e isso é histórico, eu não estou falando é um processo histórico que nós vivemos desde o final da Segunda Guerra Mundial, é um processo de Guerra Fria, tudo isso daí, e que eu vivi parte disso, né? Eu não aprendi isso nos bancos escolares, eu fui vendo isso acontecer. Eu sou de 1951, fiz 67 anos agora, dia 6, então eu tenho realmente alguma coisa que se vai montando e eu vou vendo as coisas que estão acontecendo. Então, eu vi, né? Meninos eu vi. Né? Então, mais ou menos isso mas eu quero deixar esse agradecimento. Muito obrigado. O César, por exemplo, que está ao seu lado, ele que é da Polícia Federal, mas ele sempre adorou um general. E general tinha que ser de Cachoeira. Foi assessor do general Fontoura. E 4 estrelas, não era qualquer general que trabalhava, não. Não era qualquer general. Escolheu um general de Cachoeira, o general Fontoura, que era uma grande figura, né? Foi com o general Fontoura para Portugal, foi com o general Fontoura para a Grã-Bretanha, para a Inglaterra, né? Quer dizer, morou em Lisboa e Londres, né? Que bom, né? Assessorando o general Fontoura. Né? Quer dizer, não falar nas raízes do Pacheco, são raízes arenistas históricas, né? Arena 1, não é arena comum, não. Arena seria 2, né? Da raiz. Paulo Sérgio, é um prazer estar de volta aqui, né? O Baixo Clero está retornando ao programa. Muito com exceção da nossa deputada, no parabenizo ela pela excelente votação, não é fácil fazer 114 mil votos, parabéns, né? Isso é democracia, temos que respeitar a escolha do povo, né? Cada um tem o seu lado, tem a sua forma de fazer política e de gostar das coisas. E fico feliz aqui do lado do Brigadeiro, que também saiu para uma batalha aí muito difícil, né? A gente sabia que era difícil mesmo, mas acho que é experiência, né? Sofrer uma experiência boa na sua vida, né? Eu tive que chegar nesse ponto, né? E vivi e descobri grandes amigos novos, e alguns nem tanto. Mas essa coisa é indelével. Você leva isso para o resto da minha vida. Então, se eu viver mais 100 anos, né, isso aí vai ficar. Entendeu? Então, é uma experiência realmente indelével. Eu digo, a sua coragem é muito forte. Eu fui convidado... Ele é acostumado a ver o mundo em 95... De cima, pilotando, ele viu o mundo de dentro. Às vezes de cabeça para baixo. Paulo Sérgio, em 95 eu fui convidado para ser candidato a vereador na época eu era presidente do partido, o Sereno Chese, foi convidar o Cacalo no Grêmio para ser vice-prefeito e eu seria candidato a vereador. PDT? Pelo PDT na época. O Cacalo era afiliado ao PDT, eu não poderia me filiar, ele foi bem antes de nos visitar. Então aceitamos. Depois, em 97, quando eu era vice-presidente novamente do Grêmio, me convidaram pelo PFL para ir a deputado. Eu não tive a coragem que o senhor teve. Assim. Talvez é uma coisa, a política é para quem tem aquilo... Né, que já inicia mais novo, igual a Fernanda iniciou, acho que na área estudantil, essas coisas, né? Hoje, para nós, é mais difícil, né? Eu não diria que a última coisa que eu queria na minha vida, a coisa que eu não queria na minha vida é ser político. Por várias razões. Genaro Baroni Borges. É questão política. Veja bem, eu fui militante
estudantil, acadêmico. Sempre da direita? Sempre. E ele provoca, né? Mas não provoca, é realidade. Mas realmente, quando voltei para minha terra, Encruzilhada, em 66, eu tive muita atuação comunitária e fiz uma coisa que me orgulha muito. Eu criei uma escola, né? É a história aquela, fazer um livro, um filho e qual é a outra coisa? Plantar uma árvore. Plantar uma árvore. Eu não plantei uma árvore, mas plantei uma escola, que eu acho que rende muito mais frutos do que uma própria árvore. Em razão disso, eu estou sendo agora, no sábado que vem, homenageado em Encruzilhada, né? Já das tantas homenagens que recebi. Amanhã, sábado agora, eu estou recebendo uma outra homenagem lá por conta dessa minha atuação comunitária. Mas nunca não passou a mosca azul por mim. Fui muitas vezes, insistentemente... Nem a vermelha. Não, muito menos a vermelha. Insistentemente convidado para me candidatar a vereador e mesmo a prefeito, né? Nunca quis, por várias razões, de ordem pessoal, exclusivamente, mas também de ordem profissional. Uma cidade pequena, onde eu convivi, vivi e... Tu torcias pro Juventus ou pro Danúbio? Juventus. Sim, porque por causa da cor. Também, vermelho. Sim, mas a cor não me... Essa cor não me agradava muito. Mas, e depois também, por razões de ordem profissional, há uma incompatibilidade entre a atividade política e a atividade advocatícia. É muito complicado isso. É muito complicado. Tu quer avisar o Haddad, então, que ele está errado. Sim, é muito difícil conviver. O Haddad é um político profissional. Eu não sou. Não pretenderia ser político profissional como o Haddad é, né? E posse do Lula. Mas havia, a meu sentir, uma incompatibilidade entre a minha atividade profissional e... Sabor irresistível e qualidade que já não surpreende mais. Todo mundo conhece as linguiças e salsichões do frigorífico Castro, né? Que está aí na rede Zafari à sua disposição. A qualidade vem de 1960 e é de Pelotas. Sem a ajuda lá dos nossos amigos da Central Técnica, que agora despertaram para esses novos momentos, não vão comer salsichões Castro de noite, tá? Eu ia convidar, estão fora. Mas fica aí o convite para vocês que estavam aqui atentos, né, às linguiças e salsichões da Castro. Tu concordas com isso? O Haddad é um profissional da política? Olha, que é um poste? Não, eu não acho isso. É um professor universitário que tem a sua trajetória acadêmica. Advogado, colega dele. Exato, e política, num partido diferente do meu, como tu bem lembraste, né, Paulo Sérgio? A gente fez oposição aos 13 anos de governo do PT. Em 2003, nós saímos... A Luciana Genro foi expulsa do PT. A Luciana Genro foi expulsa por ser coerente lá na reforma da Previdência. Sim. E nós fizemos oposição em tempos que todos os partidos estavam na base aliada do governo. Enquanto a Luciana Genro era expulsa do PT, os outros partidos aderiram ao PT. Exatamente. Aí foi PMDB, PDT, PP, PTB, foram todos. Menos o pessoal do PSTU. Vamos dizer isso então, bem da verdade. Exato. Parabéns. Até para ter muita tranquilidade para fazer esse debate político, porque eu acho... Mas o pessoal está junto com o PT hoje. Por isso eu vou falar agora, Genaro. Mas tu queria, Genaro? Nós não estamos juntos com o PT. O pessoal... Se foi coerente lá, tem absolutamente incoerente agora. Tanto queria que tivesse com o Bolsonaro. Imagina então... que nós vamos estar com um cara que representa tudo que representa o Bolsonaro. Mas se tu deixar, eu quero contar a nossa posição. Nós tivemos candidato próprio no primeiro turno, é óbvio. E apresentamos candidatura ao governo, à presidência, etc. Agora, eu acho que o Brasil vive uma combinação de uma crise política profunda, e com razão, o povo está anojado com a política, e quem não está anojado com a política, um balcão de negócios alto e uma política do toma lá da cá, com uma crise econômica profunda. Todos veem o desemprego, o arrocho salarial, a crise na violência, a crise educacional, inclusive, né? Ao mesmo tempo, ao ter essa crise política profunda, tem um setor da população comprando gato por lebre. Porque tem gente de direita, ou extrema-direita, ou, enfim, que defende a ditadura, etc., e que, obviamente, está com a candidatura do Bolsonaro por ideologia. Agora, tem gente que está votando nele porque acha que é uma candidatura antissistema. Como pode ser antissistema uma candidatura de alguém que está há 27 anos como deputado federal e aprovou menos de 2 projetos?
Como pode ser antissistema o PSL, que foi o partido mais fiel ao Temer, e como vários do Congresso Nacional estão aí investigados nessas investigações, inclusive da Lava Jato, que foi criticada, né, pelo PT, mas não, nós sabemos que teve, de fato, uma relação promíscua entre empreiteiras e governos, histórica, montada há muitos anos no Brasil. Muitos anos no Brasil. Segundo, além dessas questões dos privilégios, eu acho que tem um risco real de desprezo pela democracia, não só pelas falas do Bolsonaro, homenagem a torturador, não só nas ações ou nas falas contra as mulheres, de nos chamar de fraquejada, ou dizer que as mulheres têm que ganhar menos que os homens porque têm filhos, e está tudo em vídeo, né? Se duvidar, eu vou puxar aqui no meu celular para mostrar, ou as frases pejorativas e até racistas com relação aos negros, ou a comunidade LGBT, esses discursos que tem vários ao longo desses 27 anos de mandato para não ser injusta, contra a Bolsa Família, todos os votos dele contra os trabalhadores, para tirar direitos na CLT quando teve a reforma trabalhista, para não ter direitos para as empregadas domésticas. Mas eu acho que a preço pior a democracia, além de todo esse conjunto de 27 anos, é também as coisas que ele tem feito agora, ou a campanha dele, na própria campanha eleitoral, tanto em relação à questão das notícias falsas, que eu acho que é muito grave, né? E não se pode compartilhar notícias falsas das mais variadas possíveis que a gente viu, e a gente já estava sentindo na campanha eleitoral, quanto dessa denúncia ontem da jornalista que apresenta 3 crimes. Primeiro, o envio automático de mensagem para as pessoas que não têm o número salvo, que algumas empresas estavam oferecendo. Isso é legal, isso não pode. A pessoa tem que disponibilizar o seu número para receber material de campanha. 2, financiado por empresários, que é vedada pela lei. Felizmente, acho que foi uma das poucas coisas boas, né, nesse processo eleitoral, a vedação de doação de empresas no processo eleitoral. E eu tenho minhas críticas que eu não vou falar na reforma política agora, vou falar depois. E 3, a questão da própria fabricação de notícias falsas, que eu acho que ajudou, sim, a esses resultados que não estão dados. Eu não acho que tem eleição ganha nem perdida até o dia 28 de outubro, por isso eu, em 13 anos, Cassiá, nunca pedi, nunca apoiamos as candidaturas do PT, mas nessa eleição não se trata de PT versus Bolsonaro. Na minha opinião, se trata de democracia versus risco de uma ruptura institucional. Uma ruptura institucional grave, que o Brasil já viveu de uma outra forma, é verdade, com os tanques, né, lá em 64, mas que ao mesmo tempo pode se potencializar. Fernanda, agora vamos passar o bastão. Sim, não, tá ótimo. Eu estou vendo que o Dianaro ali numa irritação profunda, nota. Não, estou irritado. Não, eu te conheço, só te olhar eu conheço. Eu só quero dizer o seguinte, parece pelo discurso da deputada, que um cumprimento pela vitória, pela eleição. Obrigada. O Haddad, ela falou em crise da educação. O Haddad foi 8 anos ministro da Educação. Foi 8 anos ministro da Educação. O que ele fez? Se tem crise educacional, se deve ao Haddad, que foi 8 anos ministro. E depois, pelo discurso da deputada, parece que a crise do Brasil é culpado, que o Bolsonaro é culpado. Quando, na verdade, são 16 anos de PT, 16 anos que o pessoal não apoiou. Não. 16 anos. Não apoiou, não. Aí não. Apoiou quantos anos? Apoiou quantos anos? Nenhum. Nós fizemos oposição 13 anos. 13 anos que foram os anos do governo. Agora está apoiando. Essa crise que vive o Brasil, parece que... Aliás, o Haddad também disse isso. O Haddad disse que a crise do Brasil foi criada pelo... É uma crise... Como é que ele disse lá? Que a crise não foi do PT. A crise foi do Aécio, que inventou uma crise... Mas, por favor, a crise é do PT. A roubalheira, estão todos presos. O Lula está preso, o Zé Dirceu está preso. Estão todos presos, estão na cadeia. Soltaram já. Estão todos... É o único caso no Brasil, 32 anos condenados e soltos. Todos na cadeia. Quer dizer, então vem agora dizer que o Bolsonaro é culpado da crise que vive o Brasil. Fala, Cassiá. Eu quero dizer, a Belchiana vai ser, tenho certeza, uma belíssima deputada no sentido de coerência. Ela ostenta esse aspecto. Mas eu divirjo muito dela, ela sabe disso. Embora nós até na Câmara muitas vezes estamos, a maioria das vezes até estamos juntos, na questão municipal. Mas discordo do Paulo Sérgio, o Boulos se tornou praticamente o Lula quando começou. Até pela barba. Até nos gestos. Então, eu já disse para Belchiona, se o pessoal tiver independência, não fazer como o PDT fez e outros, ficarem atrelados ao PT, tipo puxadinho, não vai prosperar nacionalmente. Então, nessa campanha nós vimos o pessoal
no primeiro e no segundo, mas mais agora no segundo, bem atrelado ao PT, e se ficar atrelado ao PT sem opinião, vai se matar no meio do caminho, porque tem futuro. Eu considero que aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, aproveito a oportunidade, uma perda muito grande para a Assembleia, o Ruas não ficar, porque o mesmo é coerente, tem opinião, e acho que a gente tem que reconhecer também esses lados. Agora, o que a Melchiona fala aqui é ser repetitiva daquilo que a esquerda fala. Que o Bolsonaro aí só não diz o seguinte: Bolsonaro é ladrão. Não disse. Bolsonaro é porque ele não é. Corrupto, não é. Entende? Então, está falando aqui com a maior liberdade. Eu acho que o ódio não pode ter nenhum lado. Agora, eu lembrei essa semana na Câmara, quem é que quebrou o relógio dos 500 anos aqui de Porto Alegre? Quem é que matou um brigadeiro no centro da cidade? Tá? Atrelam de que a direita... Nós temos que parar desse negócio de direita, esquerda, radicalismo. A democracia é para todos. Brigadeiro, Vossa Excelência concorreu porque a lei lhe permite, lhe faculta, tem prerrogativa para concorrer. Militar pode concorrer. Então não podemos, mas nós estamos num sistema democrático, nós temos que preservar. E esse discurso... Vamos ouvir o Brigadeiro, senão fica centralizado. Eu estou inscrito aqui, ó. Tem 10 pontos aqui, ó. Brigadeiro Dias. Deixa ele falar. Brigadeiro Dias. Todo mundo tem direito a concorrer. Nós vivemos numa pura democracia. E as instituições Brigadeiro Dias. Vamos lá. Não vai ter negócio que Bolsonaro vai dar golpe de Estado. Isso aí é uma fake news. Fale, Brigadeiro Dias. Paulo, olha só. Esse momento político brasileiro é um momento muito delicado. E o que eu estou vendo é o seguinte: não há nenhuma preocupação, em realmente trazer a discussão para a discussão política. O que aconteceu, e é inegável, o povo Mas brasileiro... de ninguém, né? O eleitor brasileiro cansou das mesmas coisas. Eu tô cansado, eu não olho mais WhatsApp, não olho mais nada. É só bandalheira no WhatsApp. Olha só, a renovação de 50% da Câmara Federal não aconteceu de graça. Não foi. Por quê? Porque nós não estamos discutindo programas de governo. Nós estamos discutindo, isso é o que foi discutido desde o primeiro turno, nós estamos discutindo princípios. O senhor está falando como eleitor? Sim, claro. Sim, tá. Claro. Nós estamos discutindo princípios, nós estamos discutindo valores, é isso que tem sido discutido. Veja bem, eu respeito, olha só, eu respeito muito, certo? Respeito muito a vereadora agora eleita deputada. Mas o PSOL no Rio Grande do Sul, ele representa menos de 2% dos eleitores. Quem representa os eleitores do Rio Grande do Sul, eu vou lhe dizer, estava aqui ontem sentado ao seu lado, Luiz Carlos Reis, com quase 25% dos eleitores. Teve mais voto que o primeiro colocado do governo do Estado. Muito bem. Este representa os eleitores do Rio Grande do Sul. Então, o que nós temos que entender é que qualquer democracia, e a senhora e o senhor que nos acompanham sempre aqui e nos cobram a presença nessa bancada, democracia é o governo da maioria. A maioria se vota, é colocada a maioria e ela vai exercer o governo, porque assim é a democracia. Como dizia Winston Churchill, pode não ser, pode ser... É a melhor forma de governo. É o pior. Exceto todos os outros. Demais, exatamente. César Pacheco, sua vez. Bom, eu acho que eu assisti ontem o programa político, né, e vi esse rolo aí dos WhatsApps, tá? O Haddad pedindo a prisão do Bolsonaro. E eu fiquei assim, vendo uma incoerência. Porque ele defende já um condenado em segunda instância em área federal a liberdade, dizendo que se for eleito vai dar liberdade, vai fazer o indulto. Então é uma incoerência muito grande. Olha, esse negócio do fake news, a Folha de São Paulo não tem prova nenhuma desses WhatsApps aí. Eu até vou perguntar para a deputada Fernanda Melchiona, que parece que o partido PSOL pediu para que seja suspenso o WhatsApp. Saiu em agências noticiosas aí. Poxa, isso aí nada mais do que uma mordaça. Nada mais do que
aquilo que eles reclamam da liberdade de imprensa, da liberdade de comunicação... Só vale para os outros. Aí não vale mais agora, claro, quer dizer... Essa é a esquerda. Essa é a esquerda típica. Sou eu? Essa Agora? é a esquerda típica. Pode ser. Não, é porque ele fez fake news aqui, agora eu posso falar. Não, o pessoal não pediu a suspensão do WhatsApp. O pessoal entrou com uma ação pedindo que o WhatsApp, como uma empresa, se responsabilize pelo envio, caso não consiga, que sejam aplicadas as multas e as penalidades à empresa, porque não se pode, né? Mas quem é a empresa que está patrocinando isso? A Havan, pelas informações, é um conjunto de empresas. Agora vale a informação. 12 milhões. Não a fake news do pessoal. Estou falando os 12 milhões de reais que foram usados para financiar a campanha de fake news e que está sendo investigada e o TSE, inclusive, abriu a investigação. Vocês querem ser mais... A Van que fez isso? Dizem que a Van é uma das empresas. Dizem é fake também. Não. Folha de São Paulo. Pois é. Essa jornalista, Fátima Mello. É uma coisa impressionante. Fátima Mello. Por favor. Que cobriu o Estado Islâmico. Por favor. A criação do inimigo comum, ela é... A culpa é da imprensa. É, a culpa é da imprensa. Tu vê, as ditaduras começam assim, Paulo Sérgio. Começam criando inimigo comum e depois atacando e tacando. As ditaduras Por isso que eu já corrigi a fake news aqui. Major, Brigadeiro, eu acabei de corrigir a fake news. Mas se eles querem ficar repetindo a fake news aqui no ar, quando eu estou dizendo que o pessoal não pediu isso ao judiciário... Não, eu ouvi o doutor César Pacheco, ouvi tudo, mesmo sabendo que não era verdade, sabendo que houve, né, alguns especialistas aí de fake news que nas redes botaram IACA comum, as pessoas tenham dúvida, e corrigir. Se vocês quiserem ficar repetindo algo que não é verdade, aí vocês fiquem corrigindo e falando algo que não é verdade. Então, corrigir numa boa. E ouvir todas as intervenções. A Folha apurou que alguns contratos chegaram a custar 12 milhões de reais. E entre os compradores está a rede de lojas de apartamentos Havan, seu Dom Luciano Hang nega. Não temos essa cidade. Na verdade, ela será a responsabilidade, não pode. Ele está negando aqui. Muito bem. Não tem nada comprovado. Eu assino também esse jornal. Esse jornal, Deixa eu só... Agora... se tiver 10 colunas de comentários, 9 batendo o Bolsonaro. É impressionante. Olha, Essa menina, Fátima Mello, é militante do PT. Ela escreveu que os 800 milhões de dólares... Os colunistas tentaram direcionar a campanha e não conseguiram. A população não é mais boa. Hoje a família, através do WhatsApp, se reúne, conversa. Enfim, a liberdade está aqui. A democracia, eu volto a frisar, a democracia é para todos, não pode ser só para a esquerda. Tem que ser para a direita, para o centro, para todos os segmentos da sociedade. E depois democracia no voto. E o povo, nessa eleição, demonstrou uma coisa. Cansou da esquerda. Não interessa se a esquerda é mais ou menos exagerada, fanática. Um dia pode o povo cansou da... E pronto, e agora vai de para a novo. direita. O Cremers informa... Agora é minha vez de falar? O Cremers informa. Outubro Rosa é uma campanha destinada a alertar sobre a importância de medidas preventivas contra o câncer de mama. A recomendação do Ministério da Saúde é de que o exame mamográfico seja feito anualmente. O autoexame também é importante. Quanto mais cedo, melhor. O diagnóstico e o tratamento terão melhores resultados, maiores as chances de cura. Procure um médico. Cremers, estado de alerta pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender você e assim você pode, em uma das lojas da Vinhos do Mundo, comprar o seu preferido. Avenida Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e Alípio César, 203. Você alguma vez já se perguntou se existe algum seguro que seja você... Quem tem a canetinha? Uma Montblanc do Brigadeiro. Que eu ganhei dos meus amigos quando eu fui... O Haddad usa Montblanc e ninguém fala nada. Não pode falar nada. Fake news. Já se perguntou se existe algum seguro que seja... O relógio não. Olha aqui, ó, deixa eu falar da Unicred. O relógio também. Você já se perguntou se existe algum seguro que veja sua empresa menos como uma apólice?
Depois faz pergunta e não sabe responder. E mais como um negócio, a resposta é o seguro empresarial Unicred. O jeito certo de você trabalhar com tranquilidade e prosperidade. Fale com o seu gerente e conheça todos os benefícios Unicred. Aqui todo mundo prospera e você vence. Vamos agora ao quadro de saúde. Estão todos nervosos querendo falar. Não, eu dou uma pausa aqui, abre a boca aqui, abre a boca. Não interrompi ninguém, mas também não vou aceitar. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe. Você me interrompendo o tempo inteiro. Com essa história de autoritário Não levante o dedo pra mim. Não estou levantando o dedo nenhum. Não tô nem o meu pra mim, nem o teu pra mim. Estava levantando. Nem o teu. Quadro Saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Instituto Oncológico Kaplan. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Paulo Sérgio, diga para o Brigadeiro que a pior derrota é quando se perde para si mesmo. Ele errou quando trocou de partido poucos dias antes. Isso gerou uma grande dúvida no eleitor. Eduardo Floir. Mas diga para o Eduardo que eu não troquei de partido. Pode dizer para ele. Pode dizer Eduardo, para ele. Eu não troquei de partido. Eu sempre fui filiado ao Progressistas no Rio Grande do Sul. Boa noite. Se não pode falar eleição, porque esta senhora pode criticar, porque nós estamos num debate que ela até está sozinha contra aqueles que votam contra o pensamento dela. Então, ela está lutando só, que o Júlio César Dias. Então, queria falar... Muitas coisas, agora com mais calma. Mas nós temos que ter conduta e não reação nervosa. Mas eu tô bem calma. O problema é que quando os homens interrompem é normal. Quando uma mulher diz, não, só não me interrompam, a reação é nervosa. Não é, eu fiquei bem calma. Disse que é tua. Eu ouvi bastante, mas não aceito que levantem o dedo pra mim, porque eu não levantei o dedo pra ninguém, tratei todo mundo com educação. E como trato, em geral, o Cassiá é testemunha disso. Agora, se falta respeito comigo, eu também não levo desaforo para casa, porque todo mundo tem que se respeitar. Tem 3 coisas que me parecem importantes. Primeiro, sobre a Folha. Eu acho que se construiu, Paulo Sérgio, nessa eleição, um negócio de auto-verdade, que é uma coisa muito complicada, né? Porque se tem matéria na Folha, no Estadão, no Globo, ou outros veículos, né? Não é verdade. É verdade o que recebeu no WhatsApp, que não tem nenhuma fonte fidedigna. O TSE, por exemplo, acabou de aplicar a multa pela questão dos WhatsApps. Então, o TSE, por 7-0, também é fake news, porque tudo é fake news que não sejam aquilo que apoiam o candidato Bolsonaro. Em segundo lugar, fazer uma correção ao Brigadeiro, que menos de 2%, só eu fiz 2% do voto do eleitorado. E eu não fui sozinha, felizmente nós tivemos uma nominata muito forte para deputado federal. Teve muitos outros candidatos e candidatas que fizeram mais votos. Atingiu a cláusula de barreiras tranquilo. Não, foi na sobra da eleição. Mas faltou 3 mil para a cláusula de barreira. Foram mais de 183 mil votos, mas só eu fiz 2% dos votos válidos, sozinha. Né? Então, eu acho que 114 mil votos é uma representatividade. Afinal, né? 14 partidos não passaram. Isso, e nós conseguimos passar na cláusula de barreira. Explicar melhor essa cláusula. Isso, a gente pode explicar. Mas a Luciana também entrou, concordando com também o que falou o Cassiá. Acho que o Pedro Ruas foi o 12º mais votado. E eu queria que essa bancada tivesse junto os dois, né? Porque ele foi o 12º deputado mais votado e, infelizmente, faltou, né, votos
por conta desse sistema político montado, né, para que ele conseguisse ascender. Então, embora ter feito 53 mil votos, perdemos o mandato do Pedro Ruas também, quero lamentar no ar. E terceiro, eu não gosto que distorçam as coisas que eu falei. Eu acho que tem uma crise profunda no sistema político brasileiro, uma crise que é uma crise da forma de funcionamento do sistema, que envolve muitos dos partidos do regime político apodrecido, que tem a ver com a relação promíscua entre relações públicas e privadas, que tem a ver com as relações com as empreiteiras, que tem a ver com um sistema político montado para que uma minoria siga controlando a política e a economia, que é o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Nisso aí vocês todos concordam. O problema é que eu acho que o Bolsonaro é parte dessa crise política e o povo está comprando gato por lebre. Isso que eu falei. Eu acho que não só é parte pela trajetória de 28 anos de parlamentar, pelos 12 anos que ficou no Partido Progressista, que é o partido mais investigado na Lava Jato, e alguém falava da cadeia e o Cunha... Foi isso, nós não precisamos ter seletiva, né? Nós não precisamos ter seletividade. Mas deixa eu terminar, Cassia. São 4 contra 1, Cassia. São 4 contra 1. Deixa eu terminar. O Bolsonaro e o Lava Jato propiciaram a mudança e só porque não se elegeu. Não, mas o Partido Progressista, inclusive, encolheu. Teve uma renovação de 50%. O Partido Progressista encolheu, o PSDB encolheu, o MDB encolheu, o pessoal cresceu. Então, também vamos ver quem... Agora, sim, houve. Agora, o que eu acho? Aí dentro disso não pode discordar que o PSL tinha um deputado federal. Claro, cresceu, mas eu não discordei disso. Isso é um desejo do povo brasileiro. São fatos. Agora, pode haver uma distorção. Eu acho que a representação política que está posta nesse segundo turno, para entrar no tema da última provocação, que teve várias, eu não vou conseguir responder a todas, mas um tema que é fundamental é que, para mim, essa representação política é o sistema político apodrecido que já está com mais repressão. Pelas falas, pelo próprio andar, né, da carruagem, essa ideia de atacar os LGBTs, as mulheres, os trabalhadores, as votações e os próprios projetos. O Major falava, Brigadeiro, perdão, que não tem projetos na mesa. Bom, também tá aí os projetos, basta conferir os programas. Bolsonaro quer educação à distância no ensino fundamental, quer desmatamento, está no programa dele, nós podemos abrir aqui na internet. Ensino fundamental à distância. Sabe exatamente desmatamento legal da Amazônia, falou o da UDR. Olha Fala, só, Brigadeiro. Tá aqui, ó. Olha só, por favor, deputada. O projeto do deputado Bolsonaro, do nosso próximo presidente, é o seguinte: para aquelas regiões, inclusive na Amazônia, que a senhora não conhece e eu conheço, certo? Naquelas regiões, tem lugares que não tem escola, porque a escola não consegue chegar. E é nessas localidades que existe o projeto, no programa de governo do presidente Bolsonaro, de levar a essas localidades que são praticamente inacessíveis, e é isso que está escrito no programa, não é o que a senhora está dizendo, porque o que a senhora está fazendo, deputada, é fake news. A senhora está usando o que lá, quando eu era chefe da inteligência aeronáutica, a gente usava e dizia... era história cobertura. História cobertura é uma, hoje, dentro do papo, agora da moderna, é a narrativa. Então, constrói-se a história cobertura ou a narrativa, que ela tem que ter alguma coisa chegando perto da verdade, porque senão ela não se sustenta dentro da sua tribo. E é exatamente isso que está sendo feito. Não me venham com burziguins ao leito, certo? Tá aqui, eu quero só, porque burziguinho ao leito só mostra aqui, eu não vou falar, não vou interromper. A matéria ensino fundamental à distância para todos. E aí o Globo agora também é fake news. Não. A entrevista que ele deu dia 8 de outubro, tá? A entrevista aqui não fala da Amazônia, fala para todo o Brasil e diz que as provas têm que ser presenciais. Eu posso ler a entrevista do Bolsonaro? Não, porque senão... Não, é que a gente tem que trazer o celular. Olha só, a senhora me falou do programa. A senhora está me trazendo uma entrevista. Reportagem. A senhora está me trazendo uma reportagem do jornal. Olha só, leia o programa. A senhora e o senhor que estão nos assistindo, certo? Se forem na minha página, Brigadeiro Dias, eu disponibilizei na página o programa dos dois, para que a senhora e o senhor pudessem confrontar um com o outro. Aliás... Tá bem plural, aliás, o Andrade, ele já trocou 3 vezes de programa,
Porque ele troca de programa, ele troca a cor, ele troca tudo. Quem é o Andrade? O Andrade, aquele, que lá no Nordeste eles não conseguem falar Haddad, então chama Andrade. Certo? Porque eu também ando no Nordeste. Eu fiz na minha vida militar 18 mudanças. Nos 42 anos de serviço... Mudança de localidade. De localidade. Certo? Então, eu conheço o Brasil. Eu conheço o Brasil. Certo? Então, eu estou dizendo... Certo? Veja, a senhora e o senhor que estão nos ouvindo, vá lá na minha página, procure lá onde eu disponibilizei, certo? Que está lá, o programa de eu talvez não seja o último agora, o terceiro, talvez seja o segundo, certo? Mas veja lá e compare um Vamos rodar, o César Pacheco não falou ainda. Não, eu vou falar... falar... Está com um catatal de anotações ali, não falou anotações ainda. que eu sempre gosto de anotar, eu vejo que a deputada também faz, esqueci, para a gente ter pequena lembrança, né? Eu acho que eu li também os planos de governo e pouca gente se prendeu numa coisa que tem no plano de governo do Haddad, que ele quer fazer um controle de mídia, ou seja, para mim, controle de mídia, e uma nova constituinte. Né? Eu não sei o que vem aí pela frente, mas será que alguém consegue fazer um fake news pior do que as coisas normais que aconteceram já com o PT? Pô, tivemos o Mensalão, tivemos o Petrolão, tivemos o líder encarcerado até hoje, tivemos um plano de governo. O próprio Haddad, ele está sendo investigado também. Quer dizer, é investigação por tudo que é lado. A raiva que eles têm desse rapaz aí da Havan, né? É que ele pegou agora e levantou todos os 33 processos. Coragem. E a maioria fica quieto. Ele dá emprego, né? O sindicato multou ele, o TST multou ele e agora o WhatsApp multou ele, não sei quem mais. Quer dizer, vai ser multado sempre. No Brasil, quem trabalha é multado. Dinheiro agora, quem vive nas costas do Brasil, mamando, não paga imposto. Querido irmão Paulo Sérgio, parabéns por todos que estão no programa. Maravilhoso, por sinal. Todos queridos amigos. Obrigado, nós temos uma homenagem antes para o desembargador Caníbal, que está de aniversário. Um grande abraço ao nosso Carlos Roberto Lofego Caníbal. Fale, Genaro. Vamos rodando a mesa aqui. Não, pois é. O que nós estamos vivendo no país agora, o que se viu agora, começou lá com a Lava Jato, com a Mensalão, depois veio com a Lava Jato, foi uma derrocada. A sanguessuga antes também. Foi uma derrocada em todos os partidos, mas essencialmente no PT, que foi o mais atingido, né? Depois veio agora a Lava Jato, e agora, isso nós tivemos uma resposta do judiciário, deu uma resposta à corrupção. Né? Agora, o povo agora, com quase 70% de aprovação ao Bolsonaro, a quem não se pode acusar de corrupto, o povo deu uma resposta política. Isto é democracia. Isto é democracia. O povo deu uma resposta política. Contra quê? Contra a corrupção e contra um projeto de poder bolivariano que tinha o PT, que não conseguiu, felizmente, implantar no Brasil. É democrático. Eu acho que a população brasileira acordou. Exatamente. O sistema, eu concordo com o meu caso. O sistema esse aí, eu mesmo não concorri por causa do sistema. Tá? Mas eu devo confessar agora que me surpreendeu positivamente as mudanças do pleito. Eu não acreditava em 25% de renovação. Você disse aqui. Me surpreendeu de vários partidos, meu, de quase todos aqui. Surpreendeu. Quem é que podia imaginar o Jucá fora? Sem dúvida. Então a gente tem que também olhar o lado positivo do pleito. Foi democrático. Eu não concordo que as urnas aí são fraudadas, não concordo. Isso é palhaçada. E até a gente, na minha casa, tem que concordar, eu não concordo. Porque está assim o ódio, às vezes, e o ódio vem de longe. Quem é que criou o ódio aí no Brasil? Quem é que criou ultimamente o ódio no Brasil? A esquerda cansou, a população cansou da intriga. Se você se lembrar, está aqui um vereador que se elegeu pela primeira vez em 2000 e concorreu em 96, que eu não me elegi. Olha, esse de saúde da família nas casas era uma lavagem cerebral nas casas. A Igreja Católica, a minha igreja, defendia o PT arvorosamente. Tá? E até hoje uma camada defende. Tá? Ou seja, o PT fazia uma lavagem cerebral, a esquerda fazia uma lavagem cerebral impressionante. Cansou isso, hoje tem
as redes sociais. Hoje a família se comunica através do WhatsApp. Olha aqui, eu falei WhatsApp, 530 WhatsApps aqui no programa já. Todo mundo conversa, ninguém isso. mais ilude ninguém. O voto é secreto, universal. As pessoas... Quando eu falo da coluna, aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho que ter coragem de falar e falo. Aqui, se pegar, e olha, eu leio 5 jornais, eu leio do país. 5 jornais. É impressionante. E hoje um narrador do programa de manhã teve a coragem de dizer: a população não foi atrás da mídia. A população não foi atrás das colunas, etc. Porque se fosse atrás, dava sempre a mesma coisa. Exatamente. Então ela teve autonomia, a família resistiu, a família entrou no palio, ó, agora a nossa vez. Então houve mudança. Vamos para a deputada Fernanda Melchior aqui. Por que a deputada Fernanda Melchior tem medo do Bolsonaro? Ele é ladrão. Eu não tenho medo do Bolsonaro. Eu não tenho medo do Bolsonaro. Eu acho que, Lélio, que na verdade quem devia... Hélio? Eu acho que a gente devia... Não é um problema de medo do Bolsonaro, mas dos riscos que não só a democracia corre, porque o sistema político é podre e pode ser podre com mais repressão. Obrigada, Carlos Alberto. Mas eu tenho, sim, para mim, que o Brasil corre muitos riscos, não só no que diz respeito à democracia, quanto no que diz respeito aos direitos. Mas eu não interrompi você, gente. Eu não interrompi vocês. Mas não é inventar. Não é inventar. Não é inventar. O cara que fala que o livro de travesseira dele é o Brilhante Ustra, um torturador da ditadura militar. Não passou. Houve anistia. Aí tu quer comparar o terror de Estado com a eleição direta, democrática. Bom, e os 400 mortos pela ditadura, gente? Não tem nenhuma. Não, 386 pela Comissão Nacional da Verdade. Mas, Paulo, pelo amor de Deus. A Comissão da Verdade não vale, só vale a opinião deles da Arena. Foi eleito no voto? Cássia, posso falar? Tu pode deixar eu falar? Tu não costuma me interromper na Câmara. Não sei se tu tá influenciado. Não, tu não costuma me interromper. Tu me ouve como eu te ouço e discordamos sempre, ou quase sempre. Às vezes na questão municipal estamos juntos, mas nos respeitamos. Vocês estão juntos, os dois contra. Sim, mas, Paulo, tem muita coisa que foi falada aqui, Paulo Sérgio. Tem muita coisa que foi falada. Primeiro, o dono da van foi condenado no TSE a pagar multa pelas fake news e foi condenado também a pagar multa porque estava tentando fazer volta cabresto com seus funcionários. Dizer que bom é ele que gera emprego e não um trabalhador que está lá ganhando e, de fato, fazendo seu trabalho e ainda está sendo coagido a votar no candidato e foi condenado pelo Ministério Público do Trabalho, se eu não me engano. Então, todos os órgãos das instituições fortes... Não foi condenado a nada. Foi denunciado. Eu vou confirmar. Eu vou confirmar. O senhor gosta de interromper sua mulher ou é no geral? O senhor gosta de interromper sua mulher ou é comigo aqui na mesa? Porque eu não interrompi o senhor. Mas o senhor não interrompeu o César, não interrompeu o Genaro, não interrompeu o Cassiá, não interrompeu o Paulo Sérgio. Porque nós estamos debatendo. Não, você está me interrompendo. Eu não lhe interrompi. O senhor falou várias coisas, inclusive de um governo da maioria. Óbvio que as maiorias, elas existem, mas é preciso ter política para as minorias. A própria Constituição reserva e garante o direito de minoria nos parlamentos e na sociedade. Porque o discurso dos governos da maioria já foi usado muitas vezes na história, gente, para perseguir grupos que eram tidos como inimigos comuns em vários momentos. Vocês falaram da Segunda Guerra, por exemplo. O que fez... A maioria, o problema da maioria petista não era a maioria. Como não? Fez aliança com o Partido do Brigadeiro, com o Partido Progressista, com o PMDB, fez aliança com o PTB, fez várias alianças com o PSC, com o PSL, inclusive, fez aliança com todos. Exatamente, mas fez. E só eu não, perdão, nós, porque não sou eu sozinha, felizmente, nós, o PSTU, outros setores da esquerda, fazíamos oposição à época, falando isso, dizendo que o problema do PT não era ser de esquerda, dizendo que o problema do PT é que abriu as portas para o que havia de mais podre na política brasileira. Gente acostumado no toma lá da cá, no mensalão, acostumado a usar as estatais como forma de fazer política, gente com os mesmos métodos do Eduardo Cunha, que também agora está preso, né, graças às investigações de corrupção e também à luta das mulheres contra os projetos machistas que ele defendia. As mulheres foram a linha de frente nesse processo, né, Paulo Sérgio? E, bom,
Até isso o Bolsonaro fez. A mulher mais votada do Brasil foi ele que fez. Pois é. Não fez, não fez. São Paulo. Mesmo que eu não concorde ideologicamente com ela, e eu acho que vários problemas nós temos divergências, mas não se pode tirar o protagonismo das mulheres. Democracia é isso. Não se pode tirar o protagonismo independente da opinião política, embora não basta ser mulher. É preciso defender o direito das mulheres. Diz da votação da Janaína em São Paulo. Eu estou dizendo que é dela. Eu estou dizendo que é dela, não é do Bolsonaro. Eu estou dizendo que é dela, que nós vamos fazer polêmica com a Joyce, que inclusive é uma profissional aí de espalhar fake news, né? Eu vi várias ontem, me mostraram no WhatsApp as coisas que ela espalha nas redes sociais, que é um negócio escandaloso, e eu acho que nós já vivemos na pele o que as fake news são capazes de produzir, não só no processo eleitoral, mas também no processo de desconstituir biografias, como o caso da Marielle Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro. E até hoje, 7 meses depois, nós não temos justiça para o caso, e vários desses acostumados a mandar fake news criaram toda uma narrativa sobre a vida dela que era o contrário do que ela foi. Porque era uma ativista, porque era uma mulher jovem, negra, moradora da favela na Maré, que defendia direitos, que defendia educação, que defendia segurança e que, ao mesmo tempo, foi assassinada e fizeram um verdadeiro arraso-quarteirão com a sua biografia. É culpa do Bolsonaro, hein? Não, eu estou falando das fake news. Mas os candidatos do PSL rasgaram a faixa dela agora, Cassia. Rasgaram a faixa dela, uma mulher assassinada há 7 meses, e os caras rasgam a faixa num verdadeiro discurso de ódio. A placa. Queimar a bandeira do Brasil. Ninguém queima a bandeira do Brasil. Eu vi várias vezes o queimar a nosso bandeira do país, Brasil. o bandeira do Brasil é a bandeira de todos os brasileiros. Não tem de Mas se queimar apropriar. não pode. Não tem de se apropriar. Queimar não pode queimar E quem é que queimou a bandeira do Brasil? Quem é que mandou? Queimou a bandeira do Brasil? Queimaram a bandeira do Brasil? Quem que queimou a bandeira do Brasil? Aonde que queimaram a bandeira do Brasil? Aí não vê. Aí não é só. Eu não vi. Nunca vi queimar a bandeira do Brasil. Eu nunca vi. Onde queimaram? Nas redes sociais. Aonde? Qual site? Aonde? São Paulo, no Rio. Nunca vi. Os petistas. Imagina, duvido, gente. Duvido, fiz todas essas críticas. O PSOL, não. O PSOL fez oposição aos 13 anos do governo do PT. Nós nunca fizemos. Aliás, eu quero só fazer uma correção. A Dilma foi eleita e o povo de Minas tirou ela através do voto. Olha a democracia como é. Foi eleita, mas não foi a nossa candidata. A nossa candidata em 2014 foi a Luciana Genro. Eu só quero fazer uma correção também, que alguém falou que todos os partidos foram pegos pela Lava Jato. Não. O pessoal não foi pego pela Lava Jato. Eu tenho muito orgulho de ser um dos poucos partidos com representação no Congresso que cresceu, e cresceu bastante, venceu a cláusula de barreira e não tem ninguém investigado, denunciado na Lava Jato, porque não fez parte desse sistema político. E nós combatemos esse sistema político ao longo dos 13 anos. Isso aí que a senhora está dizendo, isso aí é um dever de cada um. Eu também acho, mas o senhor falou que todos os partidos foram atingidos. O meu não. O meu não. Não, não disse todos. Eu disse o senhor falou todos. A maioria dos partidos. O senhor falou todos. Não, a maioria dos partidos. Isso é um dever. Eu também acho. Isso não pode ser razão. Uma pena que seja só o pessoal. Ou se orgulhando que o seu partido não tem. Isso é um dever de cada um. Pena que é só o pessoal. O partido do Brigadeiro, Progressistas e do Cassiá também está. Os partidos, acabar com os partidos e botar na cadeia que roubou. Acabar com os partidos aí não, né? Isso é um acabar com os partidos aí é ditadura, né? Acabar com os partidos que são corruptos. Então não vai sobrar, sobra pouco. Não, tem pessoas. Vamos agora ao ponto final aqui no Pampa de Banho. Vocês terão oportunidade. Vocês vão ter oportunidade de falar. Fique tranquilo. Vamos com Gimo, qualidade comprovada ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Caro, coisa que eu te chamei de senador, Genaro, mas também é do Senadinho, né? Senadinho, por favor. Esse é o ponto final. Pois é, esse debate aqui é um exemplo vivo do que vive o Brasil, nessa divisão muito exacerbada. E eu acho que nós temos que, agora passado a eleição, com a vitória do Bolsonaro, passada a eleição, que haja, que o Brasil repense, né, num projeto de união nacional. É exatamente o que nós estamos, não é, Cassiá? Um projeto de união nacional, que eu tenho a impressão que o Bolsonaro é capaz de fazer isso. Eu espero que o Brasil se una em torno de um projeto de união nacional. E quem é que vai fazer a divisão nacional? Está aqui o seu Geton Chá Sanitas, desde 1931.
Veio lá de Pelotas, hoje é do grupo de Medilifar. Isso. Blue. César Pacheco, seu ponto Eu gostaria de falar, assim, pegando o gancho da deputada Fernanda Melchiona, do dono da Havan, ele não pode falar nada com os funcionários dele, mas os sindicatos podem montar lá dentro, como é que se diz, propagandas políticas. Os sindicatos vão, fazem. Quem paga a conta, paga os impostos, não pode. Eu só vou dizer uma coisa. Anotei aqui, é uma frase, ó. O que os petistas ainda não entenderam é que não são as notícias falsas que tiram os votos do PT, só são as verdadeiras, tá? As notícias verdadeiras é que tiram os votos do PT. Fake news não tira voto de ninguém. Outra coisa, eu quero deixar um abraço pro pessoal da Santa Casa de Misericórdia, que está de aniversário, 215 anos. Bem lembrado. Eu tô com o meu sogro internado lá. Queria mandar um abraço pro seu Léo, pro doutor Juliano, que está tratando ele, pro nosso querido amigo Camargo. Pro Alfredo Engler, provedor da Santa Casa. Olha, é um serviço Júlio, de excelência. É o diretor-geral, pro Luquezzi. Olha, parabéns à Santa Casa, 215 anos, e olha... Luiz eu Pereira fico Lima. feliz por isso. Paulo Vários Roberto amigos lá, né? Carlos Schwartz. Mas que coisa bonita que funciona. Doutor Felicetti, doutor Camargo. Parabéns aos funcionários, aos médicos. Doutor Leães. É um padrão de excelência hoje. É um 215 anos. Um dos melhores hospitais do Brasil. Pô, aí com a Santa Casa veio a pacificação. Tu vê que tem alguém capaz de unir os brasileiros à Santa Casa. Aqui, Cezinha. Leva pra Dona Tânia. Erva doce para ficarmos calminhos. Leva pra Dona Tânia. Dona Tânia está nos assistindo no hospital. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. O senhor recebeu um monte de e-mail aqui. Não, é que o pessoal realmente me cobrava. Não dá para parar na política aí por essa repercussão. Mas Foi o pontapé inicial. Né? Não, mas olha só, eu queria, nesse ponto final, dizer para aquelas pessoas que me seguem na página pública, que interagem comigo aí no dia a dia, a nossa posição é muito clara. Nós somos coerentes com aquilo que pensamos. A luta pela vida, pela família, pela propriedade, pelos que empreendem e pela mais importante das minorias. Isso não é uma coisa de programa de candidato. Isto é a minha vida. Eu ajo assim. Então, eu queria só, nesse encerramento, deixar 2 registros importantes de agradecimento. O agradecimento ao senador Luiz Carlos Reis e ao deputado... Que esteve Pedro, ontem conosco. Que esteve ontem aqui no programa. E ao deputado Pedro Westphalen. 2 figuras políticas que eu aprendi a respeitar profundamente. Certo? Então, deixo o meu abraço e o meu agradecimento no ar aqui com vocês. Ontem eu contei pro rádio que nós estávamos lá naquela confraria nossa do sábado, Sim. Recebendo boletins. Eu vi. Eu estava assistindo do brigadeiro Raul José Ferreira Dias, que estava aí pela Zona Norte. Andaram até na Restinga, né? Sim, nós estávamos... O Reis nunca tinha pisado na Restinga, andou por lá. Não, mas ele é um homem do interior, Pois né? é, E nós claro. é que somos aqui da capital, que a gente estava com ele. Olha aqui, com chá verde pro senhor aqui, né? Claro, como não poderia deixar de ser. Não, Arianovski é azul. Chá Tinha que ser um chá azul. Mas Arianovski é cor azul. Azul também. Deputada Fernanda Melchiona, lutar contra esses macharidos que eu sei que não é fácil, né? Não, eu acho que só que eu estava em Mas ela é uma desvantagem. guerreira. Eu Ela estava em desvantagem aqui em numérica, mas não em conteúdo, porque eu acho que, felizmente, nós conseguimos mostrar E que nem o em Brasil... volume, porque o teu volume é... O volume, não sei, mas em conteúdo, vamos em conteúdo. Mas que o Brasil corre um risco muito grande nesse momento. E eu acho que o povo tem que estar atento para não comprar gato por lebre. Esse sistema apodrecido não nos representa, mas é preciso combater esse sistema com mais democracia, com mais liberdades e com mais direito aos trabalhadores. Porque nós temos uma mistura aqui nas formas e nos métodos numa república velha, como a ditadura. Imagine um dono de uma empresa coagir seus funcionários a votar um projeto que, inclusive, coloca em risco direitos trabalhistas. Porque a gente nunca sabe. O Paulo Guedes diz que vai privatizar, o Mourão diz que o 13º é ruim, o Bolsonaro diz que não é bem assim, mas que, de fato, pelo menos a reforma da Previdência já está encaminhada e que pode aumentar a idade mínima para os trabalhadores poderem se aposentar. Eu, inclusive, não gosto de fake news, procurei aqui na internet, o Ministério Público do Trabalho, sim, decidiu multa para o dono da van pelo descumprimento, pede que a empresa pague uma multa de R$1 milhão. É uma decisão, né? É uma decisão. Eles me interrompem o tempo inteiro. Eles me interrompem o tempo inteiro.
É como tu disse, é uma mistura dos que eram candidatos e dos que são perigosos. Porque se a turma que acha que os movimentos sociais, que a luta das mulheres, que a luta dos sindicatos, imaginem, querem proibir o sindicato de defender os direitos dos trabalhadores, acham que eu sou perigosa, para mim é um elogio. Porque nós temos o lado e a trincheira de luta dos trabalhadores e da defesa da democracia será o nosso mandato na Câmara Federal. Eu quero, não, nós vamos lutar por democracia. E eu quero agradecer os seus os meus companheiros chutadores, os torturadores, aqueles que mataram 386 mil na ditadura militar, 386 pessoas na ditadura militar, que nunca foram julgados, que nunca foram condenados, que são elogiados pelo teu candidato. Deputada, tá aqui, ó, não tem verde, chá verde aqui. Escolhi um que não tem chá verde aqui. Para eles eu dei com chá verde. Para a senhora ver que tem vermelho, tem rosa, tem azul. Mas eu não tenho problema com nenhuma cor. As cores da bandeira também são minhas bandeiras. A esquerda também é Brasil. Paulo Sérgio, A direita também é. a eleição não tem risco nenhum, democracia. A esquerda sempre isso tem risco. Mas risco porque estão perdendo, porque estão acabando. Não se fizeram a população brasileira. Há uma revolta geral. Está aí a data com 57 de rejeição no segundo turno. Quer dizer, o que o PT fez? O desemprego continuou ou ficou pior, saúde piorou, segurança um caos, drogas, que a nossa juventude... O Brasil está mudando, as famílias se deram conta, todo mundo está se dando conta. As redes sociais eles comandavam, não conseguem comandar mais, isso favoreceu quem tem potencial. Então há uma novidade, o Brasil mudou e tem que mudar muito mais, eu concordo com quase todo nesse aspecto. O sistema é falido. Agora, pelo amor de Deus, se a esquerda não souber por que está perdendo, vocês que são puxadinho do PT... Nós não somos puxadinhos do PT, Cassiano, não te interrompi, mas puxadinho, teu partido teve no governo Dilma, o meu não teve, não, puxadinho do PT não, mas votamos 13 pela democracia. Um puxadinho do PT em nível nacional, é verdade, diz que saíram, mas não saíram, estão no colo sempre. Não, então, na realidade... Nem no colo, nem em cargos. Tem que parar de chorar. É no voto, é democrático. Não tem direita e esquerda. É democrática no voto. Ô, Cassiano, tu anda muito nervoso ultimamente. Tem que mandar uma camomila pra ele. Tem camomila, né? Tá mandando uma camomila. Tem camomila. Olha, os aniversariantes hoje. O Wellington Franco, Moreira Franco, de aniversário hoje. Luiz Augusto Lara, de aniversário hoje, deputado do PTB reeleito. Procuradora Ana Maria Landel de Moura, a deputada estadual reeleita Anne Ortiz, o Chico Alencar, a Vera Zafari, a Beatriz Gerting Machado, a Patrícia Poeta, gaúcha aqui de São Jerônimo, a Glória Menezes, entre tantos, a Mércia Meninelli, nossa colega lá de São Paulo, diretora da nossa sucursal de São Paulo, Anita Freire, Johan Peter, o Luciano Busato, entre tantos aniversariantes no dia de hoje. E um especial, nosso participante aqui do programa, muito raramente vem, ele está agora proibido, né? Ele está sob o jugo. Rédea curta. Está sob o jugo dos capixabas. Sim, exatamente. Né? Os capixabas estão dominando a vida do... É uma rede capixaba que... Temos casamento à vista, então? Ele está ilhado numa rede capixaba que não adianta. Temos casamento à vista? Aliás, um grande beijo a ele. Então, parabéns para ele. Um abraço. Parabéns a você. Grande abraço. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Parabéns, Lara. Parabéns pro Canilo, para todos, né? Pro Chico Alencar, também querido, já mandei o WhatsApp a Anne. Vera Armando, um beijo para Anne, um beijo pro Lara também, pro o Caníbal, os nossos mais próximos aqui do programa, e a Mércia também. Obrigado, Cassiá. Obrigado, Fernando Melchiona. Obrigada, Paulo Sérgio. Sabia que ela ia dar um duro combate para vocês aqui, né? Te contar. Mas vamos equilibrar na próxima, vamos botar 2-2. Obrigado. Obrigado, Brigadeiro. Bravo, né? Obrigado. Raul José Ferreira Dias. Blue. Muito obrigado também pela sua presença. Blue, sim. Quem apelidou ele foi o Paulo Odoni. Blue. Foi ou não foi, Paulo Odoni? Foi ou não foi? Foi. Teu sorriso confirma. Obrigado, Genaro. Aí. Eu agradeço. Boa viagem lá pro jogo do Grêmio, lá. Muito obrigado. Meu caro César Pacheco. Tu vai com a delegação? Sim. Tu foi convidado? Delegação domingo. Sim, fui convidado. Ah, é?
Mas as dispensas do Grêmio? Não sei, eu fui convidado. Isso aí, se tiver despesa, eu pago, não tem problema. Ah, se tiver? Sim, tem, eu pago. Ah, bom, então tá. Então vou pagar minha despesa. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os nossos apresentadores locais. Nós retornaremos na segunda-feira com mais um Pampa Debates. Bom fim de semana a todos. Até segunda. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.